O nosso grupo, formado pela Isabela Macedo, Miguel Maria, Letícia Ferreira, Pamela Fátima, Stephanie Gomes e Tamires Balduino, da série 3DM, iremos falar sobre o tópico Cidadania em Nikkei, do livro Nikkei, por Paulina Chiziane. Eu irei começar com a breve história de Moçambique. Logo após, a Tamires falar sobre a noção de cidadania como direito civil, social e político. Após isso, a Letícia falar sobre os direitos civis, sociais e políticos em Moçambique. Após a Letícia, a Pamela começará falando sobre as análises do texto e ela falará sobre a análise crítica das personagens frente aos direitos civis das mulheres em Moçambique. Após a Pamela, a Isabela falará sobre a análise crítica das personagens frente aos direitos sociais das mulheres em Moçambique. E após a Isabela, o Miguel finalizará com a análise crítica das personagens frente aos direitos políticos das mulheres em Moçambique. Eu e Stephanie começarei falando sobre a breve história de Moçambique. Começando pela localização de Moçambique. Moçambique fica localizado no sudeste da África e limita-se com a Tanzânia, que fica ao norte, Malawi ao noroeste, Zâmbia e Zimbábue a oeste, África do Sul e Suazilândia a sudoeste, e é banhado pelo Oceano Índico, como na imagem que fica ao leste. As características gerais de Moçambique. Moçambique foi ex-colônia portuguesa. Obteve sua independência em 25 de junho de 1995. Moçambique integra a Comunidade Britânica, que é o grupo formado pelo Reino Unido e suas antigas colônias. O idioma oficial do país é o português, portanto, somente 40% da população utiliza essa língua. O país faz parte da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A moeda de Moçambique é o novo metical. A Guerra Civil de 20 anos. Essa guerra durou 20 anos, que foi entre a década de 1970 e 1990. Foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de habitantes. E houve muitas consequências negativas nessa guerra. E uma delas foi o conflito e a destruição da infraestrutura, afetando diretamente a economia nacional. A cultura de Moçambique e suas diversidades. As receitas são provenientes da pesca, que a sua principal comida é o camarão. A agricultura, que é a cana-de-açúcar, mandioca, algodão e etc. A mineração, que é o ouro, pedras preciosas, bauxita. A extração de gás natural, a exploração de madeira e do turismo. E o setor industrial atua nos segmentos de bebidas e tabaco, que também é muito importante. Religiões e crenças de Moçambique. Segundo uma pesquisa, 49,9% tem crenças tradicionais. 38,9% são cristianismos, que é composto por católicos, 21,3%, e protestantes, 12,6%. Islamismo, 10,4%. Outras religiões, 0,2%, e sem religião e ateísmo são compostas por 0,6%. Problemas socioeconômicos de Moçambique.
Moçambique, assim como a maioria dos países da África subsaariana, apresenta vários problemas socioeconômicos. Conforme uma pesquisa em 2010 pela ONU, Organização das Nações Unidas, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do país, ele é o quinto do mundo, com 0,284. A expectativa de vida dos habitantes é de apenas 42,2% de idade. Então, as pessoas, elas vivem até 42,2 anos de vida. E isso é muito pouco. O analfabetismo atinge mais de 55% da população. E a taxa de mortalidade infantil é de 86 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Isso é uma consequência por ser um país pobre na educação, na saúde, em conhecimento, e por isso que as pessoas morrem muito cedo, pois não têm acesso a muitos hospitais, não têm acesso a escolas, a educação, para ter um conhecimento abrangente para saber coisas que deveriam saber, que seriam o mínimo para as pessoas saberem, que é como usar métodos contraceptivos, quais métodos contraceptivos existem, e por isso as mulheres engravidam muito, têm muitos filhos, pois não têm esse conhecimento e não se previnem, e também elas pegam doenças, ISDs, pois não usam os métodos contraceptivos, pois não conhecem. A população de Moçambique. A taxa média anual de crescimento populacional. Moçambique tem 22.894.294 pessoas morando lá. Habitantes. Sendo 11.134.577 e 759.717 mulheres. A população residente em área urbana é composta por 37,65% e a população residente em área rural, 62,35%. A população subnutrida é 38%. A esperança de vida ao nascer, como eu já havia falado, é 42,2 anos. Domicílios com acesso à água potável, apenas 42% da população. E domicílios com acesso à rede sanitária, apenas 31% da população. E isso é muito pouco, deveria ser 100%. A economia de Moçambique. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, é 9,7 bilhões de dólares. PIB por capita, que é o Produto Interno Bruto, é 340 dólares. E as relações exteriores é formada pelo Banco Mundial, Comunidade Britânica, FMI, OMC, ONU, CADC e UA. E agora eu vou falar o que cada sigla significa. A FMI significa o Fundo Monetário Internacional. A OMC significa a Organização Mundial do Comércio. A ONU, que é bem conhecida, é a Organização das Nações Unidas. A CADC é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. E a UA é a União África. Por último, irei falar sobre os dados de Moçambique. A extensão territorial de Moçambique é 801.590 km². A densidade demográfica é 28,5 habitantes por km². Fica na África. O clima é tropical. A capital de Moçambique é Maputo.
E o governo é república com formas mistas de governo. E a divisão administrativa são 11 províncias subdivididas em 33 municípios. Meu nome é Tamires Balduino e eu sou o número 28. Eu vou falar sobre a noção de cidadania como direito civil, social. Então, explicar o que seria os deveres civis, sociais e políticos que estão constituídos na Constituição Federal de 1988. Então, basicamente, é dever do Estado que toma providências para que todos os direitos sejam assegurados àquela população, tornando assim a cidadania possível. A base para a concepção de cidadania é a noção de direito, dentre eles estão os civis, os sociais e os políticos. Direito civil é o direito do cidadão, ou seja, ele tem o objetivo de colocar regras e condutas que pessoas, tanto físicas e jurídicas, devem ter em sociedade. Basicamente, implica nas nossas relações, sejam elas com pessoas ou com coisas. Ela vai até do nosso nascimento até a nossa morte. Então, dentre eles estão a certidão de nascimento, casamento, divórcio e a liberdade. Começando então a falar de certidão de nascimento, está constituído, todos esses direitos que eu vou falar agora está constituído tudo na Constituição Federal de 1988, especialmente aqui, basicamente, vai dizendo a data que nasceu, a hora, o nosso nome, o nome dos nossos pais e também comprovando a nossa cidadania. Próximo, casamento, ele se realiza no momento em que duas pessoas se decidem casar, se decidem ter um vínculo conjugal. Então, tal casal vai até o juiz, né, vai até o cartório com suas testemunhas. As testemunhas naquele momento servem para quê? Serve basicamente para falar que aquela pessoa está apta a se casar, que aquela pessoa é um ser solteiro, certo? Então, através de assinaturas, de documentos e da certidão de casamento, aquele juiz, perante a lei e Deus, os declara casados. O casamento está constituído na lei de número 1110 de 1950. Divórcio. Está constituído no artigo 226. Ele foi instituído oficialmente em 1977. Então, pela grande influência da igreja e pelo modelo de família que muitas pessoas tinham na cabeça naquela época, um pouco antes desse ano, o divórcio passou por diversos precalços, por diversas mudanças, por diversas emendas. Então, por exemplo, no começo, só o homem que poderia pedir o divórcio. E nem era por qualquer motivo, entendeu? Era uma burocracia muito grande para você conseguir divorciar. Tanto que depois que você conseguia tal direito, se divorciar finalmente, você ainda manteria um vínculo conjugal com um vínculo jurídico, né, com seu ex-esposo ou com sua ex-esposa, né? E ela é concebida após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação por mais de 2 anos. Então você pode se divorciar por adultério, por violência doméstica, por má convivência ou porque você quer mesmo. Enfim, o próximo é a liberdade, está constituído no artigo 5, a capacidade que o indivíduo tem de fazer, organizar, coletivos e a nacionalidade. Dentre eles estão a educação, a saúde, saneamento, moradia e aposentadoria. Eu vou começar aqui, um direito fundamental a todos os cidadãos, ou seja, o Estado ele garante uma infraestrutura, funcionários, nos de ensinar com pessoas faz a parte dele, a educação fica uma educação precária. Se a família não faz a parte dela, também fica uma educação precária. Então os dois têm que andar em conjunto, certo? A saúde, né, é constituída no artigo 196. Então, basicamente, é um direito de todos e dever do Estado visar a redução de riscos de doenças, de agravo à pessoa e também garantir o acesso igualitário, universal, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, através do SUS, né, Sistema Único de Saúde, o Estado ele tem que garantir isso à população igualitariamente, né? O próximo direito social é o saneamento, está constituído na Lei de número 11.445, de 2007. Basicamente, é um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento, limpeza, drenagem, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais também.
Então, basicamente, esse saneamento básico é importantíssimo, tanto para aquela comunidade, para aquelas pessoas que vivem naquele local, quanto também para o meio ambiente. Quando não se tem saneamento básico, a propagação de doenças é muito maior. A manifestação de bactérias e micro-organismos é muito grande. E, no caso, tais resíduos sólidos seriam despejados em rios, por exemplo, o que agravaria aquele bioma daquele local. O próximo seria a moradia, está constituído no artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, da ONU, também está na Constituição Federal e foi constituída, né, pela Declaração Universal em 1948, né? Então é o direito humano universal aceito e aplicável em todo lugar, né, do mundo, como direito fundamental para o cidadão. Então o cidadão, né, ele tem direito à moradia íntegra, o direito a um padrão de vida adequado. Então a moradia, né, ter um lar, uma propriedade, não se resume apenas a um teto e quatro paredes, mas sim ao direito de toda pessoa ter acesso a um lar e a comunidade segura para viver em paz, com dignidade e com uma saúde física e mental estabilizada. O próximo direito social, e o último também, seria a aposentadoria. Basicamente, né, ela está constituída na emenda de número 103 de 2019, mas por que tão recente? Porque a aposentadoria passa por diversas mudanças. A todo ano está mudando alguma coisa, né? Então, basicamente, o afastamento remunerado do trabalhador de suas atividades após cumprir os requisitos estabelecidos no direito previdenciário, né? A fim do quê? A fim dele adquirir tais benefícios com a previdência tanto social quanto privada. Então, o cidadão, né, mediante a lei, requisitos e tudo mais, cumprindo esses requisitos, ele pode se apresentar por idade. Então, mulheres com 63 anos e homens com 65, por tempo de contribuição, o mínimo de tempo de contribuição são 15 anos. Por invalidez, então, no caso, se você sofre algum acidente que impossibilita você de trabalhar, de cumprir aquele cargo que você cumpria antigamente, você consegue sim, porém tem diversos requisitos a ser seguidos, né, obviamente, e mediante o seu cargo. Por exemplo, quando você trabalha em algum cargo que você é exposto a muita coisa, que tem um agravo à sua saúde, tanto física, quanto psicológica, quanto mental, você pode sim entrar como aposentadoria mediante o seu cargo, né? Que no caso você se aposentaria um pouco mais cedo. Direito político, basicamente, é um conjunto de regras referente à participação popular no processo político, ou seja, a atuação do cidadão na vida pública do país. Como que eu conseguiria participar da vida política daquele país? É através dessas regras, é através desse direito político. Então, são eles, né? Dentre eles estão a participação em associação de moradores, participação político-partidária, o voto e também a greve. Começando então a falar da participação em associação de moradores, está constituído em artigo 5. Basicamente, seria o que essa associação de moradores? É a iniciativa em que um grupo de pessoas que moram no mesmo local, né, se reúnem para criar regras, combinar estratégias, né, mudanças de como poderia melhorar o bem-estar daquela comunidade, daquelas pessoas que moram ali. Pode ser constituída tanto em bairros, ruas, como também em condomínios fechados, que eu acredito que seja o mais provável, né, que tenha associações de moradores. Porém, não tem obrigatoriedade, né, ninguém é obrigado a participar de tal associação. A próxima seria a participação político-partidária, está constituída na Lei de número 9.096, do ano de 1995. Basicamente, é uma união voluntária de cidadãos com afinidades ideológicas e políticas iguais, parecidas, organizadas e com disciplina. Ou seja, ter um partido político, participar de um partido político, não basta só entrar e começar a participar, você tem que seguir diversas regras e requisitos, né? Onde você tem que respeitar a soberania nacional, ou seja, aquele partido tem que entender que a nação está acima de tudo, o regime democrático, ou seja, você tem que respeitar a democracia, não colocar nenhum, como que eu posso explicar?
nada referente a fascismo, nazismos, ideias, ideologias que se refere a isso, que vai contra a democracia. O pluripartidarismo, ou seja, a pessoa tem que respeitar os outros partidos, né? Aquele partido político tem que respeitar os outros e também os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, eles têm eticamente que respeitar os direitos humanos. Ok? Basicamente seria isso. E o objetivo deles é ganhar a eleição, né? O próximo direito político seria o voto, está constituído no artigo 14, e é uma expressão da democracia. Ou seja, nós vivemos dentro de uma democracia, um regime político que estrutura e que permite a participação coletiva nos rumos daquela sociedade. Uma das expressões da democracia seria o próprio voto. Nós somos sujeitos ativos e nós não somos meros espectadores. Nós temos participação naquele governo, naquele Estado. O voto ele é um ato contrário à submissão do poder. Então, quando você está votando, você está elegendo, querendo que alguém seja eleito para que aquela pessoa, você se sinta representada pelas ideias dela. Aquela pessoa, quando ela ganha aquela eleição, você vai se sentir representada pelas ações que ela vai fazer. Então, basicamente, o voto seria isso. Está constituído na Constituição Federal. O último que eu irei falar é a greve, está constituída no artigo 9 e é feita quando um trabalhador decide fazer uma reivindicação, né? Então, basicamente, a greve é uma forma dos trabalhadores defender seus direitos. Então, quando o Estado toma uma decisão, faz uma ação que vai contra os trabalhadores, que vai prejudicá-los, eles têm por direito fazer essa greve. Porém, essa greve ela tem que ser pré-avisada 72 horas antes do ato, né? Constituída na lei do artigo 9. E ela só pode ser decidida e aprovada pelos mesmos. Então, eles decidem quanto tempo que essa greve vai durar, quando que vai ser, porém tem que ser avisado antecipadamente. Meu nome é Letícia, número 17, e eu vou falar sobre os tipos de direito em Moçambique, sendo eles direitos civis, sociais e políticos. Primeiramente, é importante definir o conceito de Constituição, que é o documento onde estão protegidos os direitos e garantias fundamentais do cidadão, e estabelecida as formas de organização e funcionamento dos órgãos. Também é um documento de onde os artigos que serão citados posteriormente foram retirados. De acordo com a Constituição, Moçambique é um país de direito democrático, baseado no pluralismo de expressão, na democracia e na garantia de liberdades do homem. Esses elementos estão esclarecidos nos artigos 3 e 12, que estabelecem os significados de Estado de Direito,
democracia e Estado laico. O país é um Estado de direito porque ele é dividido em 3 poderes, ou seja, o poder legislativo, executivo e judiciário. É um Estado de direito porque existem direitos e liberdades fundamentais, que no caso são estabelecidos pela própria Constituição e outros documentos governamentais. E também porque a lei é tida como soberana, ou seja, todos os atos do Estado são limitados pela Constituição e pelas leis da República. O país é uma democracia, especificamente uma democracia representativa, porque o povo elege um representante através do voto durante as eleições. E é um Estado laico, porque o governo e a religião estão separados. Porém, a Constituição ainda reconhece a liberdade de cada cidadão seguir ou não uma religião, contanto que a lei seja seguida. Agora, introduzindo os tipos de direito, vamos começar falando pelos direitos civis em Moçambique, nos quesitos igualdade, liberdade e casamento, começando pelo tópico igualdade. A igualdade ela é garantida principalmente por 2 artigos, sendo que o primeiro fala sobre o princípio de universalidade e igualdade, onde todos os cidadãos são iguais perante a lei e estão sujeitos aos mesmos direitos e deveres, independentemente de sua raça, cor, sexo, etnia, lugar de nascimento, religião, escolaridade, classe social, profissão ou segmento político. O segundo artigo garante a igualdade entre homens e mulheres, estabelecendo que os 2 gêneros são iguais economicamente, socialmente e culturalmente. O segundo tópico que vai ser abordado é de liberdade, que é estabelecido pelo artigo 48, onde o cidadão tem direito a ter suas próprias opiniões e pensamentos e de poder manifestar elas ou divulgar através de meios legais sem temer repressões do governo. E também o artigo proíbe a censura ou intervenção do Estado na imprensa. O terceiro tópico é sobre casamento, que é um tema muito recorrente no livro Enquete, que é definido pela lei da família como a união entre homem e uma mulher com o objetivo de construir uma família. O documento estabelece 3 modalidades de casamento que são reconhecidas pelo Estado após 1 ano de convivência do casal, que é o casamento civil, religioso ou tradicional. O casamento em Moçambique ele é monogâmico, porém a poligamia continua sendo muito forte no país, principalmente nas áreas fora da cidade. E a idade mínima para se casar em Moçambique é de 18 anos, mas a lei concede que pessoas entre 16 e 18 anos se casem com autorização de seus responsáveis. Apesar disso, casamentos precoces são muito comuns, principalmente nas áreas rurais, e já foram relatados diversos casos de meninas de 12 anos sendo entregues para casamento com pessoas mais velhas. Os direitos sociais em Moçambique. Em relação ao trabalho, à educação, saúde e alguns outros direitos que serão citados. Primeiramente, sobre o trabalho. O direito e dever ao trabalho é estabelecido pelo artigo 84 da Constituição. Já os direitos trabalhistas de justa remuneração, férias, descanso e termos e causas de demissão são determinados pelo artigo 85. Na área da saúde, temos os artigos 89, que garante o direito de assistência médica e sanitária para todos os cidadãos, e o artigo 116, que determina a existência de um Sistema Nacional de Saúde, e o dever do Estado de promover a extensão desse sistema e a igualdade de acesso. Para a educação, temos o artigo 8, que define o direito à educação e a igualdade de acesso e a democratização do ensino, e também define a existência de um Sistema Nacional de Saúde, de ensino. Outros direitos é o de habitação e urbanização, definidos pelo artigo 91,
e o direito à assistência na incapacidade de velhice, estabelecido pelo artigo 95. Os direitos políticos em Moçambique, começando pelo direito de liberdade de associação, definido pelo artigo 52, que determina o direito das organizações sociais e associações de prosseguir com seus fins, criar instituições para alcançar seus objetivos e possuir patrimônio para a realização de suas atividades. O artigo também proíbe as associações armadas que promovam atos violentos e sejam contrários à lei. Artigo 53, sobre a liberdade de constituir, participar e aderir a partidos políticos, que consagra o direito de todos os cidadãos de se organizarem em associações pacíficas de cunho cultural, religioso, estudantil e etc. E também define a liberdade dos cidadãos de participarem de partidos políticos. O artigo 73, sobre sufrágio universal, que determina a forma como o povo vai exercer seu poder político na democracia, que é através do voto direto, igual, secreto e periódico, nos períodos de eleição, para escolher seus representantes. Artigo 74, que fala sobre os partidos políticos e pluralismo, e que coloca a concorrência como um instrumento fundamental de participação política e forma de colocar a democracia em prática por ser um meio de expressar a vontade política do cidadão. E como fato de curiosidade, hoje em dia trabalham mais de 30 partidos políticos em Moçambique. Artigo 79, sobre direito de petição, queixa e reclamação perante a autoridade competente para restabelecer direitos violados ou defender o interesse geral. Também o artigo 81, de direito de ação popular, nos termos da lei, por requerimento de indenizações, prevenir ações que vão contra a saúde pública, defender os direitos dos consumidores, preservar o ambiente e o patrimônio cultural. E também o artigo 87, que estabelece o direito do trabalhador à greve. Como sabemos, o que está estabelecido no papel, na Constituição, é muito diferente do que vemos sendo praticado na realidade. Por isso, eu trouxe alguns exemplos em referente à liberdade de expressão, aos direitos das mulheres e à educação. A Constituição proíbe a censura contra cidadãos e a imprensa. Porém, na realidade, tanto a oposição como a empresa já relataram terem sofrido com represálias do governo, com violência, ameaças e xingamentos, essas coisas. A Constituição também define que homens e mulheres são iguais. Porém, na realidade, é muito recorrente ver mulheres sofrendo com a discriminação econômica, sendo ela pela falta de leis que requerem remuneração igual para homens e mulheres que possuem o mesmo cargo, ou leis que proíbam a discriminação com base em gênero durante as contratações. Então, a gente vê que homens são muito mais contratados do que mulheres, em alguns setores. Além disso, as leis que limitam o trabalho físico excessivo ou que contêm disposições essenciais para proteger as mulheres contra os abusos, elas são raramente aplicadas. Além disso, é possível ver muitas mulheres sofrendo com práticas culturais nocivas, como a mutilação das partes genitais femininas e o processo de purificação das viúvas, como é citado no livro Unicred. Na Constituição, a Constituição define a democratização do ensino e o dever do Estado de garantir a igualdade de acesso para todos. Porém, na realidade, apenas 52% das crianças concluem ensino primário, tanto pela falta de recursos
principalmente em locais rurais, ou pela impossibilidade de algumas famílias arcar com os custos escolares, como materiais e uniformes. Bom, eu sou a Pamela e eu vou falar sobre a análise crítica das personagens frente aos direitos civis das mulheres em Moçambique. O livro se monta numa sociedade extremamente machista, onde as mulheres moçambicanas não possuíam acesso aos direitos civis básicos, que são certidão de nascimento, casamento, divórcio e liberdade, principalmente naquela época. Desde cedo aprendiam a serem submissas. As comunidades do norte eram mais liberais. As mulheres, mesmo ainda oprimidas, eram mais bem tratadas do que as do sul, vítimas da opressão mais acentuada pelo sistema patriarcal. Isso fica explícito num trecho da página 36, que fala: no norte, as mulheres enfeitam-se como flores, embelezam-se, cuidam-se. No norte, a mulher é luz e deve dar luz ao mundo. No norte, as mulheres são leves e voam. No sul, as mulheres vestem cores tristes, pesadas. Têm o rosto sempre zangado, cansado e falam aos gritos com quem briga, imitando os estrondos da trovoada. Usam lenço na cabeça, sem arte nem beleza, como quem amarra um feixe de lenha. Vestem-se porque não podem andar nuas, sem gosto, sem jeito, sem arte. O corpo delas é reprodução apenas. Elas não tinham liberdade de expressão e pensamento, não eram autorizadas a dar opiniões sobre qualquer assunto, sempre se mantendo caladas. Diferentemente dos homens que tinham liberdade para fazer o que quiser, opinar, mandar, expressar suas opiniões sem serem atacados por isso. E ainda existia a questão da poligamia, onde os homens exibiam e se orgulhavam de ter diversas mulheres ao mesmo tempo. Quanto mais esposas, mais poder. Enquanto as mulheres não podiam fazer o mesmo. Casavam e ficavam com o mesmo homem para o resto da vida. Deviam dedicar sua vida ao marido e apenas ele, não sendo levadas a sério ao pedir o divórcio. Dá para perceber isso num trecho da página 131. Homem com uma mulher é solteiro maior, chefe dos solteiros. É insignificante. Não pode eleger nem ser eleito, porque pertence à classe dos inexperientes. Homem com 2 mulheres é bocadinho homem. Pode dar opinião, mas não pode decidir. Não pode ser rei, nem regente, nem régulo. Homem com 3 é verdadeiro homem. Sabe mediar conflitos. Sabe conduzir negócios de família. Quando se tornavam viúvas, eram obrigadas a passarem por um ritual de purificação sexual, o kutebinga. Kutebinga é lavar o nojo com beijo de mel. É inaugurar a viúva na nova vida 8 dias depois da fatalidade. Kutebinga é carimbo, marcas de propriedade. Mulher é lobulada com dinheiro e gado. É propriedade. Quem investe cobra. E é preciso que o investimento renda. Trecho da página 212 que explica o que é o kutebinga. Além disso, tomavam suas casas, suas coisas, as deixando totalmente desamparadas, como ocorre num trecho da página 222. Depois do funeral, a divisão de bens. Carregam tudo o que podem. Geladeiras, camas, pratos, mobílias, cortinados. Até as pelgas e cuecas do Tony disputaram. Levaram quadros, tapetes, tias de banho. Deixaram-me as paredes e o teto. E dão-me um prazo de 30 dias para abandonar a casa. Era exigido um alto padrão de beleza, não só pelos homens, mas pelas mulheres também. As que não tinham maridos eram taxadas de prostitutas, eram apalpadas, humilhadas e não obtinham liberdade sobre o próprio corpo. E eram exibidas como gados para que algum homem pudesse as escolher. Isso fica nítido num trecho da página 315 e 316, que fala: mostra as tuas mãos, os teus calcanhares, os teus dedos, a planta dos pés, está cheia de calo, não serves. Mostra o teu traseiro, teu peito, teu ventre, apalpávamos.
As tuas mamas são flácidas como esponjas, já não és virgem. Teu traseiro não tem aquele tato duro, maduro, de uma donzela, não és tão nova. E tu tens uma bela figura, sim. Mas vamos à balança e à fita métrica. Tens 50 quilos, és seca. Tens 75, és gorda, não serves. Tens um rosto belo, mas és gorda em cima e magra embaixo, não serves. A elegância africana tem a forma de um pilão. Cintura fina, gorda embaixo e uma ligeira magreza em cima. Vejam como elas balançam o traseiro perfeito e se entregam, voluntárias para serem apalpadas, avaliadas, aprovadas e aprovadas. O corpo da mulher bela é detergente para o homem lavar as sujeiras dos olhos turvos. O corpo de mulher bela é um bom naco para o bico de abutre. Depois de casadas, as mulheres perdiam a pouca liberdade que tinham e ainda levavam a culpa de tudo. Só ficavam em casa cozinhando, comendo restos de comida, já que as partes boas e nobres eram destinadas ao homem. Cuidando do filho, lavando e passando para seus respectivos maridos. E ainda assim, muitas vezes apanhavam sem motivo. Esses maridos que apareciam em casa apenas para engravidá-las e sumiam novamente. Como é o caso do personagem principal, Tony, marido de Rami. Dá para perceber pelo trecho da página 36. Que fala dos mitos que aproximam as meninas do trabalho doméstico e afastam os homens do pilão, do fogo e da cozinha para não apanharem doenças sexuais, como esterilidade e impotência. Dos hábitos alimentares que obrigam as mulheres a servir os maridos os melhores nacos de carne, ficando para elas os ossos, as patas, as asas e o pescoço, que culpam as mulheres de todos os infortúnios da natureza. Quando não chove, a culpa é delas. Quando há cheias, a culpa é delas. Quando há pragas e doenças, a culpa é delas. Com isso, concluímos que a literatura retrata muitas questões sociais importantes. Niket coloca em pauta a explícita desigualdade de gênero, que infelizmente permanece nos dias de hoje. Ao analisarmos o texto, percebemos a enorme diferença nas questões de direitos civis, principalmente na liberdade no casamento. Os homens são livres e acham que pode colocar as mulheres em seu devido lugar. E se não o fazem, não obedecem, são punidas, como belas submissas. Essa diferença de hierarquia entre os sexos e opressão gera um questionamento que nos atormenta, nos prendendo até a última página da obra por um bom desfecho. Isabela Macedo, eu sou do ACL 3BM e agora eu vou falar um pouquinho sobre os direitos sociais. Então nós vamos fazer uma análise crítica das personagens frente aos direitos sociais das mulheres em Moçambique. Então, como algumas meninas já falaram anteriormente a respeito dos direitos sociais, é uma garantia dada pelo Estado como uma forma de assegurar proteção, dignidade e igualdade quanto à sociedade. Só que quando nós vemos a lei, a teoria, e nós nos deparamos com a realidade, nós vemos que são duas coisas antagônicas. Então, esse direito, essa garantia que o Estado dá, ele não recai de forma igualitária a todas as pessoas. Então, hoje nós vamos fazer uma análise especificamente sobre a condição da mulher em Moçambique. Então, a sociedade, ela aponta os papéis do sexo masculino e feminino como uma construção social e muitas vezes baseada na questão da religião e que a própria sociedade acaba estabelecendo como que devem ser essas relações. Então, o papel atribuído aos dois sexos ele é cultivado desde a gestação, na questão do enxoval, das cores, que muito se fala hoje, né? E na influência da construção da personalidade. Então, quando meninas, elas têm que ser dóceis, passivas e sensíveis, e muitas das vezes acaba se envolvendo ali em brincadeiras que têm similaridade, uma ligação com a questão da gestão do lar, enquanto os meninos, eles são educados para que tenham uma mente pertencente a um grupo poderoso e de superioridade, como brincadeiras com armas, carros, bolas, entre outras brincadeiras. Então, na maioria da sociedade, o sexo masculino ele possui muito mais valor, o que faz com que essa hierarquia entre os sexos tenha consequências políticas, culturais, econômicas, inclusive sociais, que é o que nós vamos falar agora. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças sociais das mulheres desde a infância até a sua condição
de viúva. Então, a primeira diferença social, ela se dá no nascimento, e ela é apontada através de Lu, que é a terceira esposa de Tony, revelando que a mulher, desde o seu nascimento até o fim, ela é colocada numa posição subalterna, tendo de se portar de maneira submissa ao homem, ali numa questão de obediência, né? Então, enquanto as mulheres elas se portam dessa maneira, os homens eles aprendem desde cedo a serem donos de suas esposas. A segunda questão é na anunciação do recém-nascido. Então, o número de batucadas para anunciar o nascimento de uma menina é 3, enquanto para anunciar o nascimento de um menino é 5. E nas celebrações da cerimônia de nascimento tradicional, para as meninas é feito ao relento, meio que ali sem um compromisso, feito de qualquer jeito, exigindo que se mate um animal de pequeno porte, como uma galinha, enquanto para os meninos é feito dentro de casa ou debaixo de uma árvore de antepassados, matando um animal de grande porte, como uma vaca ou alguma cabra. O quarto é na questão da amamentação. Então tem uma história da princesa insubmissa lá, que é a Vuiase, e a gente acaba ficando sabendo ali que quando é menino, ele é amamentado por muito mais tempo, até os 2 anos, enquanto as meninas, elas são amamentadas por somente 1 ano. E aí, então, esses 4 pontos, eles se referem ali à infância da menina. Então, a gente já percebe que tem uma grande diferença da menina para o menino. E agora, entrando ali na fase de quando ela é mais adolescente, maior, que é a questão, na verdade, isso desde pequena, mas ela deve obediência ao pai ou ao irmão a sua vida inteira. Ela ocupa um lugar ali à sombra da figura masculina, e quando ela cresce, ela se torna mulher, ela deve obediência ao seu marido. Então, é dever da mulher casada ela ouvir e cumprir as ordens do seu marido. Então, o que a gente vai ver aqui. Então, tem alguns pensamentos de Rami que contesta, né, que comprova essa questão, que ela fala o seguinte: cerramos as nossas bocas e as nossas almas. Por acaso temos direito à palavra? E por mais que a tivéssemos, de que valeria? Voz de mulher serve para embalar as crianças ao anoitecer. Mulher deve ouvir, cumprir e obedecer. Então, essas 3 palavras aqui, elas regem a vida da mulher e são as 3 ingredientes básicos ali para um sucesso matrimonial na vida da mulher. Então, as mulheres, por não verem uma forma de mudar a sua situação, elas passam a mostrar um possível conformismo com o papel que foi atribuído a elas, já que elas não conseguiam contestar, confrontar, que elas deveriam apenas ouvir, cumprir e obedecer. Então, tanto naquela época, e algumas pessoas ainda vivem, né, sobre esse jugo, são os ingredientes básicos para um sucesso ali na vida da mulher. E caso ao contrário, ela pode ficar sob a pena tanto do seu marido, quanto do familiar, quanto da comunidade. Então, ela pode ser severamente castigada por não obedecer. Então, nessa sociedade onde a mulher deve ser submissa, o homem ele tem bastante poder. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, incluindo ser polígamo. Então, a mulher ela deve apenas aceitar o seu destino e não pode interferir, questionar, querer saber sobre alguma coisa. Então, enquanto o homem ele tem essa liberdade para poder fazer aquilo que ele quiser, a mulher ela é colocada ali numa posição inferior, ela é subjugada, né? Ela não tem autonomia e nenhuma independência. Então, naquela época, as mulheres casadas, elas aparentavam ser mulheres que eram respeitadas. Então, as solteiras, elas acabavam se sentindo desamparadas, procurando a todo custo um marido, um homem, para que elas pudessem ser respeitadas, mesmo que elas fossem frequentemente humilhadas, como é o caso das 5 esposas de Tony. Então, elas se sentiam desamparadas, por mais que elas fossem viver uma vida ali totalmente precária, uma vida miserável. Além disso, elas dependiam financeiramente do seu marido. Então, pensar na hipótese de que elas pudessem ser abandonadas era algo terrível para a mulher naquela época, já que a sociedade desprezava muito a questão das mulheres divorciadas.
Em uma outra parte da história também fica claro ali que uma mulher casada ela só poderia falar com outro homem se ela tivesse autorização do seu marido. E tem uma outra parte da história que quando Tony ele acaba se envolvendo com uma outra mulher, ele acaba viajando, a família acaba achando que ele estava morto. Então a Rami ela foi submetida ao ritual de purificação da morte sem o seu consentimento. Então, nós vamos ver agora um trecho de quando ela fala sobre isso. Então, nesse ritual, por acharem que Tony estava morto, quando na realidade ele tinha ido trair a sua mulher, eles acabam fazendo de tudo que eles quiseram com ela. Então, ela fala aqui: onde está minha roupa? Silêncio. Cobre-me com um lençol branco e me arrastam para o quarto ao lado. Arranque-me o lençol, saem do quarto e deixem-me só, tal como nasci. Meu Deus, o que querem de mim? Que mal eu lhes fiz? Dentro de mim explode um grito estrondoso, forte e dinamítico. Consolo-me. Não sou a única. Todas as viúvas dessa família passaram por isso. Sinto alguma coisa quente tocando no meu ombro. É uma mão, um braço, sinto o cheiro de homem. Chegou a hora do Cutinga. A tradição entrega-me nos braços do herdeiro. Então, quando uma mulher ela ficava viúva, ela era entregue ao herdeiro ali, e ela mesmo que fosse sem o seu consentimento. Então, Rami ali, além dela ter a sua privacidade totalmente invadida, sem o seu consentimento, ela acaba perdendo todos os seus bens. Então, naquela época, a mulher, quando ela ficava viúva, ela perdia todos os seus bens materiais e tinha que abandonar a sua própria casa, que passaria a pertencer, como manda na tradição sul de Moçambique, à família do marido. Então, ela vive uma vida ali completamente triste por causa de uma mentira do seu marido, ele não tinha morrido, e ela passa por uma situação tão complicada e deplorável ali. Mas é que a gente vê no começo que eu estava falando, que a igualdade ela não recai de uma forma igualitária a todos. Então, enquanto o homem ele tinha essa liberdade, tem, de fazer aquilo que ele quer, a mulher era limitada, não possuía autonomia, independência, e elas ainda tinham uma falsa ilusão de que estar casada passava a impressão de ser respeitada. Então, a conclusão, a consideração final sobre os direitos sociais, essa análise crítica a respeito da vida da mulher lá em Moçambique, a gente vê como o texto, o livro em si, ele tem esse enfoque em mostrar como se estabelece as relações entre o sexo masculino e feminino, e ao longo do trabalho a gente acaba constatando que a mulher ela é sempre colocada numa posição subalterna, inferior, subjugada em relação ao homem. E essa situação, embora ela é socialmente aceita por muitas mulheres e pela sociedade, ela acaba conduzindo as personagens femininas a unir os esforços para inverter a situação. Então, chega num momento da história ali que uma mulher acaba descobrindo a outra, elas se juntam, deixa Tony e ele acaba ficando sem nenhuma mulher. Então, quando as mulheres elas se unem, que elas acabam ficando ali expostas, elas acabam conseguindo a emancipação social e a independência financeira, que eram duas coisas que as mulheres temiam muito. Então, ter essa aparência, esse status de ser casada, respeitada e a dependência no marido. Então, o livro ele mostra esse processo de libertação do jugo do poder masculino e da consciência de se estar livre com direito a um casamento condigno. Então, esse processo passa necessariamente por quebrar certas normas sociais, embora hoje a gente aparenta estar um pouco longe disso. As mulheres elas acabam sendo um nível de novas ideias dentro de uma sociedade maioritariamente dominada por homens. Então, o que a gente acaba concluindo com a história, com o livro, é essa diferença brusca que tem na relação social do homem e da mulher. Então, enquanto o homem ele tem autonomia, ele tem independência, a mulher vive sendo subjugada por ele, vivendo uma vida completamente deplorável. Então, essa foi a análise crítica a respeito dos direitos. Eu sou o Miguel, número 11, e agora
Vou falar sobre a análise crítica das personagens frente aos direitos políticos das mulheres em Moçambique. Em relação aos direitos políticos das mulheres, o livro nos expõe a realidade em que Moçambique se encontra, fatores multiculturais e a democracia se enfrentam. No entanto, a Constituição de Moçambique não impede o voto nem a candidatura das mulheres. Porém, socialmente, são sim impedidas de participar ativamente da vida política do país, sofrendo discriminação na sociedade. O livro aborda pouco essa questão política em relação a votos, sendo mencionado apenas uma vez, na página 131, onde é dito que mulheres não têm direito a voto, segundo as tradições. Agora eu vou ler o trecho mencionado. Nas nossas tradições, as mulheres não têm direito a voto. De resto, na aristocracia não se vota, mas as mulheres adquirem algum estatuto. Só ganha estatuto aquela que sabe partilhar o marido, que ultrapassou o ciúme, que preserva os valores da tradição, que cumpre tudo o que a lei manda. Ganha muito mais prestígio aquela que sugere ao marido um novo casamento e ajuda a escolher a nova esposa. Outra situação muito interessante que nos é apresentada é a evolução da protagonista Rami, que se une às suas rivais, tornando a relação antes conflituosa que elas tinham, por serem mulheres que tinham relacionamentos extraconjugais com o seu marido, em uma relação de sororidade e solidariedade, que logo depois se tornaram reuniões, reuniões essas que aconteceram antes e depois delas serem lobuladas. Por serem lobuladas, todas tentaram viver a poligamia nos padrões culturais de Moçambique. A democracia comunicativa foi uma proposta defendida pela estadunidense Iris Marion Young, filósofa e cientista política. Ela propunha que a democracia comunicativa se pautasse na reciprocidade de escuta e fala. E esse conceito está bem presente nas reuniões mediadas por Rami. Um bom exemplo está nas páginas seguintes a que eu tinha citado, ou seja, nas páginas 132 e 133, onde elas se juntam para conversar sobre o porquê do Tony ter dormido na noite que ele esteve com a Mauá. E elas chegam à conclusão de que aquela situação foi injusta e que a poligamia confere direitos a elas. O trecho é esse aqui. A Lu decide aprofundar aquela história. Esse Tony, o que é que pensa que é? Um solteirão qualquer? Será que ainda não percebeu que as suas responsabilidades são quintuplicadas? De fato, intervém a Célia. Temos que fazer alguma coisa. A poligamia confere-nos alguns direitos. Vamos usufruí-los. Um polígamo pode ter amantes e deve ter amantes, caso as suas esposas estejam no período de resguardo. Tens a razão, complementa a Lu. Nenhuma de nós teve nenhum aborto e nem está a aleitar. Eu não estava menstruada, estava pura, muito pura, diz a Mal revoltada. Ele não tinha que fazer isso comigo. Mas isso é grave, comenta a Célia. Uma pessoa ficar 4 semanas de espera só para ver o homem a ressonar como um anjo? Um polígamo deve informar e explicar às esposas das razões da nova conquista. Alguma de vós recebeu tal explicação? Todas afirmamos que não. Concluo que Moçambique ainda tem muito a evoluir culturalmente na questão dos direitos políticos das mulheres, que sempre foram subalternizadas, tratadas como inferiores. E é interessante também que, mesmo com todo impedimento, o livro nos mostra que a união daquelas mulheres teve muito peso na vida delas. Suas reuniões se tornaram também atos políticos.
Em última análise, podemos concluir que o livro estudado, Niket, uma história de poligamia, tem grande importância cultural, grande peso cultural, apresentando para o leitor que nunca teve contato com as culturas moçambicanas uma perspectiva importante sobre a vivência das mulheres de Moçambique, tanto as do sul quanto as do norte. Ter uma visão multicultural e crítica, que não se pauta apenas na nossa realidade, é importante para termos um olhar crítico, tolerante, menos negativo sobre a cultura de outros povos. Agradecemos por terem assistido ao nosso seminário até o final. Esperamos que tenham gostado e entendido pelo menos um pouco como funciona a cidadania em Moçambique. Obrigado.